Boa noite. Boa noite. Papa indica 10 temas para grupos de estudos no Sínodo. Francisco recebe participantes de eventos sobre os povos indígenas e as ciências. Reportagem especial detalha documentos e gestos que revelam a igreja sonhada pelo Papa Francisco. Ação evangelizadora da igreja no Brasil. CNBB define programação da Assembleia Geral dos Bispos a partir do diálogo com integrantes de movimentos da igreja. Reitor Mor dos Salesianos visita a missão Canção Nova em Cuiabá. Estados se mobilizam para o Dia S, campanha de conscientização sobre o sarampo e a rubéola. Evangelização rural. O legado de Padre Jonas Habib em uma comunidade católica no interior de São Paulo. O Canção Nova Notícias está começando. O Vaticano divulgou 10 temas escolhidos pelo Papa Francisco para os grupos de estudo do Sínodo, que examinarão os conteúdos até a segunda sessão da Assembleia Geral, que acontecerá em outubro deste ano. Entre os inúmeros compromissos de hoje, o Santo Padre recebeu participantes da conferência do conhecimento dos povos indígenas e as ciências. O evento contou com diversos representantes do Brasil, entre eles a ministra para os povos indígenas, Sônia Guajajara. A Santa Sé realizou conferência para apresentar 2 documentos da Secretaria-Geral do Sínodo. O primeiro, Como Ser uma Igreja Sinodal em Missão, aborda o aprofundamento teológico de 5 pontos, em vista da nova sessão ordinária, enquanto o segundo trata dos grupos de estudo sobre questões levantadas em outubro do ano passado, para serem aprofundadas com os departamentos da Cúria Romana. A conferência é resultado da análise do Papa sobre o relatório de síntese da primeira sessão. O Santo Padre listou 10 assuntos a serem discutidos nos grupos de estudo. Em cada tema, há questões teológicas relacionadas à renovação sinodal da Igreja, com repercussões jurídicas e pastorais. Entre os temas está a relação com as igrejas orientais católicas, a missão no ambiente digital, o clamor dos pobres e a revisão dos documentos sobre a relação entre bispos, vida consagrada e associações eclesiais. A Secretaria-Geral do Sínodo, de acordo com o Papa Francisco, tem a tarefa de preparar o esboço do trabalho dos grupos que apresentarão o relatório das atividades na segunda sessão. Na manhã de hoje, o Pontífice recebeu os participantes da conferência promovida pelas Pontifícias Academias das Ciências Sociais. O evento é a oportunidade de ouvir os indígenas e aprender com o seu estilo de vida, além de dar voz aos cientistas e visibilidade aos seus estudos. A intenção é reunir estas 2 formas de conhecimento para uma abordagem mais ampla de questões como as alterações climáticas, a perda da biodiversidade e as ameaças à segurança alimentar e à saúde. Em seu discurso, o Papa destacou que Deus nos fez guardiões e não senhores do planeta e que é necessária uma conversão ecológica em vez de desperdiçar recursos, aumentar a desigualdade, a exploração e a destruição. Conversão ecológica, né? Olha, o Canção Nova Notícias exibe agora a segunda matéria especial sobre os 11 anos do pontificado de Francisco. Nossa conexão é com Sidney Fernandes, que está em São Paulo, explica parte dessa história para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e a todos que agora nos acompanham. Nesta reportagem, vamos conhecer um pouco mais do pensamento de Francisco nesses 11 anos como líder da Igreja Católica. Os documentos, os gestos e as viagens apostólicas revelam o Papa reformador e atento às realidades atuais. Depois de abordar a fé, a igreja em saída, o cuidado com a casa comum e o zelo pela família e a juventude, Francisco retoma um eixo da Laudato Si ao convocar um sínodo exclusivo sobre a Amazônia em 2019. A região de 9 países, com mais de 33 milhões de habitantes, sendo 2,5 milhões indígenas, ocupou o centro das preocupações da igreja naquele ano. O Papa queria alertar o mundo sobre as ameaças ao bem comum e aos povos daquele imenso território. E não foi só isso. Ali, a igreja buscou novas formas de evangelização.
Ao concluir os trabalhos, o Santo Padre destacou 4 grandes sonhos: defesa dos mais pobres, preservação da riqueza cultural e da natureza e o reavivamento das comunidades cristãs locais. A questão de uma ecologia integral, onde não se cuida só das árvores, das plantas e das águas, né? Mas se cuida das pessoas também no meio ambiente. Ou seja, é a igreja que deve preocupar-se de todas essas dimensões sociais, culturais, ecológicas, mas isso a partir do Evangelho e a partir do nosso trabalho, da nossa presença como igreja. Um anúncio de Jesus Cristo que quer tocar todas as realidades dos povos e da região amazônica. Em 2020, no auge da maior crise sanitária dos últimos tempos, Francisco tornou público um documento robusto de sua autoria, mais uma vez inspirado em São Francisco de Assis. Ao redigir a encíclica Fratelli Tutti, o Santo Padre fez um convite para que sejamos todos irmãos, independente da origem, crença ou condição social. O documento coloca a fraternidade universal como resposta às diferentes formas de violência e exclusão, retoma a parábola do bom samaritano, expõe o diálogo como ferramenta em favor da paz e propõe o cultivo do amor e do perdão para superar o egoísmo e o individualismo tão presentes na sociedade atual. A única solução possível para a convivência pacífica, harmoniosa, é desenvolver o senso de família, desenvolver o senso de fraternidade, né? Do contrário, nós não superaremos nem as profundas injustiças sociais, nem os preconceitos, as discriminações, nem as violências, nem as guerras, né? É preciso desenvolver mais e mais a ética da percepção de que o outro, qualquer que ele seja, não importa quem seja, é meu irmão. E precisamos nos unir de novo para resolver os problemas principais que são comuns a toda a humanidade, né? Como a paz, a pobreza, né? A fome. Olhar o amor, o bem social, uma política que bem entendida é absolutamente necessária, né? Essa preocupação pelo bem comum, também as religiões podem colaborar e o Papa Francisco quer dar a sua contribuição a partir da fé católica. Nos últimos anos, o pontífice ainda retomou temas como a crise climática e sua mensagem ressoou na Conferência do Clima em Dubai. O bispo de Roma tratou com rigor as finanças e os erros cometidos pela igreja, mas sem deixar de ser manso, humilde e dono de um humor que evangeliza. Português, brasileiro, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Sua obra mais recente é a convocação de um sínodo focado em 3 dimensões fundamentais: comunhão, participação e missão. O Papa quer justamente uma igreja sinodal que seja a melhor expressão daquela igreja que está lá nas origens, né? Daquela igreja que Jesus desejou. Jesus quis uma igreja missionária. É essa a característica mais importante da igreja, uma igreja missionária, igreja comunhão, participação e missão. Jesus não quis uma igreja parada. Em 11 anos, o Papa ainda não pisou em sua terra natal, mas tem planos para este ano. Desde 2013, fez 44 viagens apostólicas, se apresentando como um peregrino da paz e da esperança. Não tenha medo. Tocou o coração da juventude em 3 jornadas mundiais e elevou mais de 900 santos à honra dos altares. Tem sido incansável na luta pelo fim dos conflitos e, aos 87 anos, conduz um rebanho de mais de 1 bilhão de católicos. Mas não é só por números e documentos que se entende um pontificado. Gestos como ir ao Iraque, ir a Lampedusa como primeira viagem, uma ilha marcada pelas mortes dos migrantes que tentam fugir da África em direção à Europa. Gestos de abraçar as religiões do mundo, de realizar encontros ecumênicos. Gestos como passar a Semana Santa numa prisão para lavar os pés dos presos. Ele, muito mais do que pelas palavras, ele faz aquilo que ele nos convida a fazer, que é a pregação pelas atitudes, pelos gestos, por aquilo que ele faz, e não só por aquilo que ele diz. Naquele 13 de março de 2013, a vontade do Espírito Santo se cumpriu. O cardeal das periferias argentinas iniciou um restauro na igreja e na esperança em Jesus Cristo. Ave Maria, llena de gracia, el Señor es contigo.
E agora vamos falar de saúde. O aparecimento de casos recentes de sarampo em países como México e Estados Unidos tem chamado a atenção de autoridades sanitárias. Aqui no Brasil, alguns estados estão intensificando campanhas de conscientização sobre sintomas e prevenção do sarampo e rubéola, além de reforçar a aplicação de imunizantes. As informações com a repórter Aline Mércio. Estados como São Paulo, Tocantins e Ceará estão mobilizados para a campanha do Dia S contra o sarampo e a rubéola. A campanha nacional propõe 3 tipos de buscas ativas. A prospectiva, para identificar pessoas com sintomas de rubéola ou sarampo em residências, escolas ou locais de trabalho. A retrospectiva, que faz um levantamento de pessoas que apresentaram os sintomas nos últimos 30 dias. E a laboratorial, que pede uma reanálise de casos negativos de doenças como a dengue, por exemplo, para verificar se pode ser sarampo ou rubéola. Para o governo de São Paulo, a vacinação é a forma mais efetiva da prevenção. Quem tem de 1 a 29 anos recebe a vacinação em 2 doses. A primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses com a tetraviral ou a tríplice viral mais varicela. Para quem tem de 30 a 59 anos e ainda não foi vacinado, é necessária uma dose da vacina tríplice viral. A vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde do Brasil. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Terminou nesta quinta-feira a primeira reunião do Conselho Permanente dos Bispos da CNBB. O encontro teve como eixo central a Assembleia Geral marcada para o mês de abril em Aparecida. Vamos chamar Francisco Coelho na capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Francisco. Boa noite para vocês na Central de Jornalismo e a todos que nos acompanham. Na capital federal, representantes das regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se encontraram com integrantes de diversos movimentos para debater a ação evangelizadora da Igreja como meta de abordagem para a Assembleia Geral. Eu estive lá hoje pela manhã. O encontro começou na terça-feira, com a participação de 40 bispos dos 19 regionais e da presidência da CNBB, além de representantes de movimentos da Igreja. Na abertura, o secretário-geral, Dom Ricardo Reipers, fez um balanço do episcopado brasileiro. São 493 bispos, 318 titulares e 166 eméritos. 13 dioceses estão vacantes. Além de debater os temas de grande relevância para a Igreja no Brasil, a reunião do Conselho Permanente também é um momento de partilha e comunhão. Bispos e representantes de diversos movimentos e regiões do país se encontram na sede da CNBB. Há tanta coisa bonita, boa acontecendo nos estados, nas dioceses, nas comunidades. E o Conselho Permanente aqui ressoa um pouquinho desta experiência que é muito grande. Para a diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, o encontro é fundamental para debater as diferentes realidades da Igreja. E qual é o sentido de estarmos presentes numa reunião de bispos? É poder trazer para essa reunião as realidades que nós representamos. Eu represento as Pontifícias Obras Missionárias, então trazer essa abertura para a missão universal da Igreja. A reunião abordou a preparação para a Assembleia Geral dos Bispos, bem como as propostas para a campanha da Fraternidade de 2026, as eleições municipais e o Jubileu 2025. Vivemos aquilo que o Evangelho nos pede, vós sois todos irmãos e irmãs. Então aqui é o primeiro lugar para vivermos isto como Igreja do Brasil. O Senado aprovou em plenário o projeto de lei da Câmara dos Deputados que cria a rota turística do Caminho das Missões na região noroeste do Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Aline Campelo.
A rota inclui 26 municípios, entre eles São Miguel das Missões, Santo Ângelo e Santo Antônio das Missões. A região inclui vários locais considerados patrimônios históricos e culturais, compostos por ruínas de construções dos séculos 17 e 18, quando os jesuítas da Companhia de Jesus formaram povoados no local. As áreas que já são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, inscritas na lista do Patrimônio Mundial, são apreciadas por muitos visitantes. No texto, a criação da rota inclui o desenvolvimento das atividades turísticas nos municípios e deve receber o apoio de programas oficiais destinados ao fortalecimento da regionalização. O projeto de lei aprovado pelos senadores é do deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho, e foi votado em regime de urgência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Agora, a proposta segue para a sanção presidencial. Aline Campelo, para o Canção Nova Notícias. Os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que garante o não pagamento de IPVA para carros com mais de 20 anos de uso. A regra não vale para micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. A PEC recebeu 65 votos favoráveis, 4 contrários e nenhuma abstenção nos 2 turnos de votação. O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Alguns estados já têm essa isenção para carros de 10 ou 15 anos de uso. Nesses estados, a regra continua valendo como está. Começar as atividades profissionais no mercado de trabalho nem sempre é uma tarefa tão simples assim. Uma alternativa para transformar essa realidade é a Lei da Aprendizagem aprovada em 2000, que garante a contratação de jovens entre 14 e 24 anos. Pois é, Reinaldo, e na semana que vem, na capital mineira, um feirão vai oferecer 500 vagas para jovens aprendizes. Há cerca de 4 meses, Ana Clara começou a trabalhar no departamento pessoal desta empresa como jovem aprendiz. A efetivação aconteceu com menos de 3 meses de atividade profissional. Eu sempre pensei que seria muito melhor para eu conseguir criar uma responsabilidade maior, uma maturidade maior. Então, foi uma saída assim que eu encontrei. A vaga como aprendiz surgiu a partir do programa Educação e Trabalho da Fundação CDL de Belo Horizonte. Como que ele acontece? Jovens com idades de 15 até 21 anos, eles podem se inscrever, é o primeiro emprego, vamos lembrar disso. Então esse jovem ele precisa de uma abordagem, de uma supervisão, e quando ele vem para a fundação, já na oficina introdutória, ele recebe muitas orientações, como cumprir regras, horários. Durante a semana, ele fica 4 dias na empresa e 1 dia ele fica na fundação. E lá ele recebe várias orientações. Programas como este são oportunidade para o jovem adquirir um espaço no mercado de trabalho e superar um dos grandes desafios dessa fase da vida. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano passado o Brasil tinha mais de 5 milhões de jovens desempregados com idade entre 14 e 24 anos. A Lei da Aprendizagem, criada em 2000, busca justamente ser essa ponte entre os jovens e as empresas. Na firma que Ana Clara trabalha atualmente, 13 jovens são aprendizes. Ele funciona bem, sabe? A gente vê que muitos chegam aqui às vezes assim com até dificuldade de falar, e aí eles vão se soltando, vão aprendendo, vão demonstrando interesse. Na próxima semana, na capital mineira, um feirão busca preencher 500 vagas para jovens aprendizes. E o objetivo principal, jovens de 17 a 22 anos, que possam estar vindo, fazendo a sua inscrição, para que eles possam ter acesso também a esse primeiro emprego. A aprendizagem que abre portas para novos caminhos. Eu pretendo evoluir muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Assim, evoluir, procurar mais cursos, estudos, faculdade, para conseguir ir evoluindo tanto no meu conhecimento, quanto na minha vida, assim. A
A onda de calor que se espalhou pelo centro-sul do Brasil já afeta o sudeste. A massa de ar quente e seco reduz as condições de chuva no sul, em parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. A maioria das capitais tem temperaturas acima dos 30 graus. É o caso de Belo Horizonte, que vai fazer 33 graus, Porto Alegre, que vai fazer 32, São Paulo, que vai fazer 35 e Campo Grande, que chega aí aos 37 graus. Com as altas temperaturas, a umidade do país fica baixa em várias áreas, como no sul, no Mato Grosso e em São Paulo. Pode chover a qualquer hora nos 3 estados da região sul devido a um cavado meteorológico. Este é um fenômeno que gera alteração no fluxo de ventos e provoca instabilidades. Mesmo com a chuva, o calor permanece em Porto Alegre, que vai fazer máxima de 32 graus na sexta-feira. Devido à zona de convergência intertropical, o Nordeste continua para a chuva, pois as pancadas podem acontecer a qualquer hora do litoral do Maranhão até Pernambuco. Podem ter temporais nas demais áreas, como o que ocorreu na manhã de hoje em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, onde rapidamente as ruas ficaram alagadas. No norte do país, não chove em Roraima, mas no restante da região o dia vai ser instável com chuva e temperaturas elevadas. E para encerrar, no centro-oeste, as pancadas de chuva vão atingir o Distrito Federal, Goiás e parte do Mato Grosso. Mas nas demais regiões, o calorão prevalece. Em julgamento de ações da chamada pauta ambiental, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o governo federal deve implementar ações de preservação do meio ambiente na Amazônia. A principal delas, o combate ao desmatamento. A decisão desta quinta-feira fará com que o Poder Judiciário monitore as ações com o estabelecimento de metas, objetivos e utilização dos recursos a serem liberados. Entre as atividades, um plano de fiscalização e combate a crimes ambientais, redução do desmatamento e proteção de áreas indígenas deve ser apresentado pelo governo, que recentemente retomou o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Muitas famílias sentem no bolso o valor mensal da conta de luz. Um benefício pode aliviar um pouco a vida dos cidadãos e ajudar na economia doméstica no fim do mês. A senhora sabia que existe uma tarifa social que dá desconto na conta de luz? Não, não sabia. Não, já ouvi, mas não sei para que serve não. Não procurei assim me informar direitinho se eu tenho ou não. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia para 28 municípios do estado de São Paulo e 70 cidades do Espírito Santo, cerca de 638 mil famílias têm direito a usar a tarifa social de energia elétrica e podem pagar menos na conta de luz, mas não são adeptas ao benefício por desconhecimento ou por alguma incompatibilidade. É um programa que para clientes que participam de algum programa do governo federal, que estão inscritos no CAD único do governo federal, então possuem o número de identificação social, que é o NIS, recebem Bolsa Família, o BPC, né, que é o programa de benefício, né, para pessoas com mais de 65 anos ou quilombolas. E esse benefício traz para a pessoa um desconto que pode chegar até 65% da tarifa. O desconto da tarifa social de energia elétrica varia de acordo com a faixa de consumo. Quanto menor a utilização, maior será a redução na conta. Para quem gasta até 30 kW ao mês, o desconto é de 65%. De 31 a 100 kW ao mês, 40%. De 101 a 220 kW, 10%. É importante que essas famílias nos procurem, né, para que ela faça o cadastro e no próximo faturamento ela já começa a ter esse benefício. E quem já sabe o que fazer, conta com uma economia no fim do mês. Nossa, seria muito bom, né? Até porque minha conta de luz é um pouquinho salgada. Vicentinos em saída. Inspirados pelo Papa Francisco para uma nova maneira de pensar a realidade pastoral da igreja. Nossa equipe preparou reportagens sobre o trabalho das conferências da Sociedade São Vicente de Paulo na assistência às famílias mais necessitadas. Hoje é dia de fazer visita. A turma da Conferência Santa de Virges chega na casa da Edna. Nas camisas azuis, a frase: caridade com inteligência e coração
define o trabalho missionário. Edna está no alpendre, aguardando a visita. Na cozinha da casa, uma oração. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Não tá fácil não. O que está acontecendo? Muita coisa, sem serviço, as coisas faltando, entendeu? Agradeço a Dona Inhá, a Conferência Santo de Virgem, que ajuda. Quando a gente faz essa visita na família, a gente encontra todas as necessidades, né? A criança que não vai à escola, a criança que não tem a catequese, né? Que não tem a primeira Eucaristia, o casal que muitas vezes não é casado, a pessoa de idade. Pensando nisso, Frederico Ozanam fundou, né, toda essa dimensão da sociedade, criou para atender todas as necessidades. Maria Auxiliadora ouviu dos pais uma frase que motiva sua missão há 43 anos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então isso eu trago no meu coração e eu me realizo quando eu faço um ato desse. Na mesa está a cesta com os alimentos recolhidos na comunidade, fruto do trabalho da campanha do quilo. E ali todas as pessoas ajudam, seja qualquer religião, elas ajudam. Quando se trata de remédio, de uma consulta, de um exame, que a família assistida não tem condições, a conferência tem o caixa que pode estar ajudando. Atendemos 405 famílias. Mais ou menos ao mês distribuímos 2.430 quilos de alimento mensal. Ação solidária ensinada às gerações. Para a gente passar a importância de ajudar o próximo, para eles continuarem essa caminhada. O trabalho de caridade auxilia diariamente 30 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 74 mil famílias são amparadas pela instituição. 153 mil voluntários atuam em creches, escolas, projetos sociais e lares de idosos espalhados pelo país. Nós precisamos de mais confrades, mais consórcios, para que a gente possa sair mesmo o caminho e servir mais pessoas que necessitam. Que Deus abençoe todas elas. Então, que vai ajudando todo mundo que precisa. O reitor-mor da Congregação Salesiana está em visita ao Centro-Oeste brasileiro. Hoje, o cardeal Ángel Fernandes Artime, 10º sucessor de Dom Bosco, esteve na missão Canção Nova, em Cuiabá. Nesta quarta-feira, o reitor-mor dos salesianos esteve com crianças e jovens de 5 escolas da inspetoria local. Em seguida, conheceu toda a estrutura de evangelização da Canção Nova na capital mato-grossense. Sentimento de gratidão a Deus ao ver a família salesiana, da qual faz parte a Canção Nova, presente em todo o mundo, colaborando com a evangelização. Nesta família religiosa, vocês, eu acredito com a inspiração do Espírito Santo, porque todos os carismas vêm dele, e somente nós o que fazemos é tentar de acompanhar a vida do carisma. O carisma de Canção Nova é muito especial na nossa família salesiana, porque vocês chegam ao povo de Deus e muitas vezes aqueles que estão mais longe, fazer uma verdadeira evangelização através da comunicação. A frase de Dom Bosco, dai-me almas e ficai com o resto. É isso que nós, Canção Nova, precisamos assim fazer. Nos gastarmos tudo pela salvação das almas. Para nós é uma honra, é uma alegria o sucessor de Dom Bosco que está aqui na nossa casa. Como eu vos disse, o sucessor é o próprio Dom Bosco em nosso meio. Quero dizer, para a família de Dom Bosco, vocês são um grande dom precioso. E tenho que dizer e testemunhar que nestes 10 anos que eu estou a viver como reitor-mor, vocês sempre estiveram presentes de um modo muito precioso na nossa família salesiana. Parabéns por isso. A obra salesiana é uma obra belíssima da qual a Canção Nova faz parte. E transmitir diariamente a milhares de famílias a mensagem que leva esperança, a esperança cristã, é um dos compromissos da Canção Nova. Para que isso aconteça, é necessário ser multiplicador do bem. Porque esse trabalho de evangelização, ele só acontece, só é possível, quando sócios, amigos, benfeitores contribuem com esta obra. Então, vejam só, nós estamos com 47% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês de março. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação.
ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Vamos falar sobre a evangelização rural que nesta quarta reportagem da série mostra o legado deixado por Padre Jonas Habib na comunidade católica de Vargem do Tanque, no interior de São Paulo. Uma visita emocionante. Cláudio e Neilda são ministros na Capela de Vargem do Tanque, dedicada a São Roque, um lugar onde Padre Jonas Habib semeou a cultura de Pentecostes e gerou frutos. A Canção Nova faz parte da nossa vida 24 horas. Ligado. Aqui, ó. Aqui está Jesus Eucarístico, adoração. É isso aqui, a nossa vida. Neilda vai abrindo as porteiras. Nessa casa mora um casal que experimentou a efusão no Espírito Santo. Nadir do Dedé? Nadir do Dedé. E Dedé da Nadir? É, com muito orgulho. 52 anos de casado. Né? Testemunho de vida. Testemunho. Seguimos Jesus há 40 anos, que nós encontramos ele, largamos mais dele. E não vamos largar nunca. E como encontraram Jesus? Através da renovação carismática nos grupos de oração. Em 76, o primeiro encontro eu fiz um cursilho de cristandade lá na Aparecida. E o Padre Jonas, naquela época, ele trabalhava no cursilho tocando o violãozinho dele e celebrava e fazia tudo, né? Confessava nós na capela toda noite. Aí eu encontrei ele e ele orou para mim, eu recebi a bênção, né? Que eu era um pagão, sabe? E Deus ali, o Padre Jonas põe a mão na minha cabeça, nunca mais fez o mesmo. Nós aprendemos tudo com ele. Dedé e Nadir sentiram o chamado e criaram um grupo de oração na comunidade rural. Aí nós abrimos um grupo de oração, olha bem. Abrimos um grupo de oração, nós fomos orando para Deus dar o nome, Deus deu o nome Novo Pentecoste, porque o Pentecoste ensinou para nós primeiro, né, irmão? Para depois, para o povo. Aí começamos ali. Aí logo fizemos o primeiro seminário. Encheu a igreja, bastante gente. Primeiro seminário. E ali a gente já foi formando. Aí o Padre Murilo queria até que ele fosse ministro, nós fosse ministro, mandou carta para nós lá em Cunha. O casal conta que a evangelização propagada pela Canção Nova é auxílio para sustentar sua conversão. Mas se um dia nós não tiver Canção Nova, nós vamos ter formação, bagagem para nós caminhar no deserto. Cláudio, Neilda, Dedé e Nadir se mantêm fiéis à missão de sustentar a graça do novo Pentecostes para o povo de Vargem do Tanque. E amanhã nós vamos conhecer a comunidade da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, a maior entre as 30 paróquias da Diocese Paulista de Lorena. E quanta atividade bonita de evangelização nessas comunidades, né, Mauricéia? Verdade, Reinaldo. A gente está vendo nesse especial, está bem legal, hein? Olha, assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto de Brasília, e às 10, ao programa Além da Notícia. A gente se vê amanhã, uma ótima noite. Boa noite, paz para você.